Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versos de 1 até o verso 18. Não é Natal, né? Texto de Natal, né? Geralmente, mas para o crente Natal é todo dia, né? E no mundo também, porque Cristo está nascendo nos corações, nas vidas, isso dia após dia, ao longo do ano. Não é só no Natal que as pessoas aceitam a Jesus, não é só no Natal que Jesus nasce no coração das pessoas, né? Então vamos ler esse texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Ó Pai eterno, aplica a Tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Se com Teu servo, ó Deus, que irá transmiti-la agora, escondendo-o atrás da cruz de Cristo, para que somente a Tua palavra, somente Cristo prevaleça, ó Pai. Fortaleça, ó Pai, e abre os nossos corações, para que saiamos daqui edificados na Tua graça e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos entrar em muitos detalhes sobre a questão dos magos, que são chamados de reis por muitos, reis magos, né? As tradições aí colocam eles como reis. A quantidade de magos também diz que é 3, porque por causa dos três presentes. Mas alguns comentaristas acham que pode ser mais do que 3, até 12, quem sabe. Enfim, o fato que nós queremos destacar hoje
enfatizar com respeito à perspectiva nossa, na nossa vida cristã. Dentro desse texto aqui, nós podemos tirar alguns exemplos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Temos aí Herodes e os magos, são aqueles que estão aí em evidência, em cena, os protagonistas dessa história, desse momento da palavra de Deus. Por que Deus deixou registrado esse aspecto da vida dos magos? Depois de um bom tempo, né? Quanto ao tempo, a gente vê por aí sempre no Natal, lá na choupana, onde está Jesus, Maria, José, né? E aparece lá os pastores, aparecem os 3 magos lá. É impossível que os magos tivessem chegado ali naquele local. Quando os magos vieram, já provavelmente, já tinha se passado um ano, talvez, do nascimento da criança. Alguns acham que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, devido a essas informações que nós temos aqui. Veja que Herodes pediu para matar, determinou que se matasse as crianças de 2 anos para baixo, de acordo com aquilo que ele inferiu da conversa com o tempo que os magos tinham imaginado e estudado com respeito ao nascimento do menino. Então já fazia um tempo. Eles chegaram lá na casa onde estava o menino, onde estava morando Maria e José. Algumas coisas importantes que nós precisamos tentar entender desse texto, que diz respeito à nossa vida cristã. Por isso, coloquei como tema essa frase: em que perspectiva está o nosso cristianismo? Qual a perspectiva do nosso cristianismo, da nossa vida, do nosso dia a dia? Os dicionários, fiz um levantamento dos principais dicionários, eles dizem o seguinte, que perspectiva significa panorama, ponto de vista, expectativa, esperança da religião em futuro próximo, esperança ou crença numa coisa possível ou provável ou desejada. E há alguns outros aspectos também sobre a questão da arte, que eles colocam ali também como definição. Mas eu pensei esses trechos aqui para mostrar exatamente a nossa perspectiva desse texto, para chegarmos da perspectiva da nossa vida cristã. Como tem sido, qual a perspectiva que estamos vivendo a cada dia na nossa vida cristã? Qual o nosso ponto de vista, qual o panorama que nós enxergamos da vida cristã? Alguns enxergam uma vida cristã relacionada com o mundo, em que o mundo tem um peso maior do que os próprios ensinamentos da palavra de Deus. Mas o que a palavra nos ensina em toda ela é que a nossa perspectiva deve ser sempre dentro da palavra de Deus, é a partir da palavra de Deus, é o centro da nossa vida é Cristo, tudo é a partir de Jesus Cristo para a nossa vida. Mas muitas vezes, muitos ficam entre o mundo, representado por Herodes, e a igreja, representada aqui no caso pelos magos, os verdadeiros adoradores. Vamos pensar bem nisso, meditando nesta noite sobre esse tema. Herodes ou os magos? Qual a nossa perspectiva para vivermos a nossa vida cristã? Lembrando que os magos, eles eram sábios, não eram mágicos, mas eram sábios, estudiosos, e eles eram astrônomos. Eles estudavam os astros. E havia muitos reis que solicitavam esses sábios astrônomos para, através daquilo que estava acontecendo nos céus com as estrelas novas que pudesse aparecer, ser algum recado, algum sinal dos deuses com respeito a alguma coisa que pudesse acontecer no seu reino. E os magos, eles tinham essa visão, esse estudo da astronomia, das estrelas, do tempo, e eles eram provavelmente sábios lá da Mesopotâmia, da Pérsia, ou até mesmo da Arábia.
não se sabe exatamente de onde eles eram. Havia muitos sábios naquela região. Esses magos provavelmente têm ouvido dessas regiões. Lembra que são regiões em que houve contato com o povo judeu, o povo de Israel. Babilônia, na Mesopotâmia, a Arábia, a Pérsia, que hoje... Deixa eu cair tudo aqui. Então nós temos aí essa perspectiva de visão, a visão de Herodes e a visão desses sábios que tinham algo interessante, algo de especial, entre tantos sábios que haviam naquela época, nessas regiões. Esses tinham algo de especial porque eles conheciam, eles liam a palavra de Deus, que era o Velho Testamento, liam os profetas, para saber o que é que estava acontecendo. Apareceu uma estrela nova, uma novidade lá, eles iam procurar nas Escrituras Sagradas, buscavam as Escrituras Sagradas, que nem sempre nós fazemos hoje, né? Mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, como foi dito pela manhã, muitas vezes nós deixamos a Bíblia para o último horário, né? Aí quando chega lá na hora, o sol não bateu, não deu tempo nem de abrir, ou então às vezes ela cai em cima do rosto da gente, né? Ela está abertinha, né? Não existe osmose nesse caso, né? Não vai passar a transmitir, não, né? Então é importante que nós estejamos observando, e eu quero compartilhar com os irmãos essas duas ideias, essas duas reações ante o nascimento de Jesus Cristo. Vamos lembrar, como disse no princípio, que certamente se estamos aqui hoje é porque Jesus já nasceu na nossa vida, no nosso coração. Ele já entrou no nosso coração. Ele tomou essa iniciativa desde antes da fundação do mundo. No momento devido da história, ele nasceu em nosso coração. Por isso que para o crente, para o cristão, o Natal acontece ao longo dos anos, né? O dia de Natal a gente lembra, mais especialmente porque todo mundo fala, é uma oportunidade que temos para poder falar mais de Jesus Cristo, da salvação em Cristo e do seu nascimento. Vamos ver 3 comparações entre os magos e Herodes, que nós podemos tirar desse texto. A primeira é a perspectiva do conhecimento. Quanto ao conhecimento, os magos demonstravam saber sobre o Messias. Herodes ignorava. Vamos ver alguns textos, a gente vai dentro do contexto aqui. Versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha a perspectiva desses magos em poder sair da sua região, da sua terra, e ir para Jerusalém, ir para buscar uma informação. Isso foi um lugar certo, né? Se é um rei que vai nascer, deve ser no palácio. Então foram direto lá no rei Herodes, né? E perguntaram: onde está nascido o recém-rei dos judeus, recém-nascido rei dos judeus? Então eles tinham conhecimento, porque eles viram a estrela, eles estudaram as profecias, e aí entenderam então que Jesus, o Filho de Deus, que o Rei dos Reis, ele haveria de nascer, ou já teria nascido naqueles dias. E Herodes? Herodes, ele tinha algum contato com as Escrituras? Provavelmente não. Talvez até tivesse medo de tocar nas Escrituras, né? Como tem muitas pessoas hoje que têm medo. Você lê essa Bíblia de vocês aí, mostra a gente que o homem com o seu pecado, né? Fala do pecado. O pecado não existe, você está na cabeça das pessoas, e as pessoas aí desistem de ler a palavra de Deus. Então a pessoa começa a ler a Bíblia e vê que a Bíblia mostra o homem como ele é, nós como nós somos, e as nossas necessidades, que só em Cristo pode ser resolvida, aí ele começa a se interessar pela palavra. Mas Herodes, ele ignorava. Veja versos 3 e 4. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, ficou assustado, apavorado. Nasceu o rei dos judeus, nasceu um rei aqui, e eu não estou sabendo disso? O que está acontecendo?
Será que há traição no reino? Alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Ele colocou a Jerusalém tudo em polvorosa. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí ele foi indagar, né? Foi procurar saber, chamou as pessoas ali, estudiosos que estavam ao seu lado, escribas inclusive, né, do povo judeu, para poder procurar, dar um norte para ele, para que ele pudesse ter a perspectiva certa, correta. E aí então nós temos magos, sabiam sobre o nascimento do Messias, sobre o rei Jesus. Herodes, que era o rei de toda aquela região ali, ignorava. Os magos então foram às escrituras, já tinham ido, e diz o texto, versículos 5 e 6, em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles citam aqui o texto de Miqueias, falando sobre onde haveria de nascer. A pequena cidade, insignificante cidade de Belém, é que deveria nascer. Mas eu imagino a cabecinha do Herodes ali, né? Ou cabeção, não sei, né? Puxa, mas por que vieram até mim? Se eles já sabem que era em Belém, por que vieram até Jesus? Só para me perturbar? Só para poder mostrar que está havendo algum conluio, quem sabe, contra o rei? A cabeça de Herodes ficou perturbada, né? Será que ficou assombrado, né, com isso? E veja que algo fundamental para a nossa vida cristã e que deve ser a perspectiva da nossa vida cristã. Deve ser a esperança, deve ser o ponto de vista para prosseguirmos na nossa vida cristã. Não podemos ignorar as Escrituras. Não podemos. Precisamos de conhecer, de buscar as Escrituras, porque Jesus disse, são elas que testificam de mim. Elas que testificam de mim. Então, meus irmãos, nós temos aí Herodes ignorando as Escrituras Sagradas, os acontecimentos, consequentemente, enquanto que os magos vieram de longe para mostrar à região ali, ao rei Herodes, que nasceu o rei dos judeus, que nasceu um rei ali. E Herodes não sabia, porque ele ignorava as Escrituras. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele chamou os magos e disse, olha, mais ou menos aí, como é que os estudos de vocês aí, o que está dando de tempo em que isso aconteceu? E os magos então passaram todo o estudo que fizeram para ele, quanto ao tempo que acontecera o nascimento de Cristo Jesus. Meus irmãos, nesse primeiro item, quanto ao conhecimento, chama-nos a atenção do conhecimento dos magos e o desconhecimento, a ignorância de Herodes. Qual a perspectiva da sua vida cristã? Você deposita essa perspectiva, ou o ponto de vista que você segue é o da ignorância de Herodes ou do estudo dos magos? Os magos eram estudiosos da palavra para poder chegar onde chegaram. Nós muitas vezes perdemos muitas e muitas bênçãos porque nós não lemos as Escrituras, porque nós não buscamos a direção de Deus às Escrituras. Nós não buscamos conhecer o que Deus tem para nós, o que Ele quer de nós. Está tudo relatado nas Escrituras. Perdemos. É assim que é dito também quando Jesus estava conversando com os saduceus, fariseus, e os saduceus não acreditavam na ressurreição, e o papo era esse, é ressurreição dos mortos. E eles disseram, olha, Senhor, lá nos céus, fulano aqui casou-se, né? Tinha uma lei no Israel sobre isso, né? Se ele morreu e aí não gerou filhos,
o irmão dele, abaixo dele, deverá casar com a viúva para gerar filhos, o nome do herdeiro primeiro, do filho, do irmão mais velho, o primeiro marido. E assim sucessivamente, ele disser, aconteceu que aí 7 irmãos casaram e não tiveram filhos. Lá nos céus, na ressurreição, se há ressurreição realmente, como vai ser? De quem será ela a esposa? Quem terá esse direito de ser o marido? E Jesus respondeu, vocês erram, porventura não erram, porque não conhecem as Escrituras, porque desprezam as Escrituras, porque as Escrituras dizem que lá no céu não se casam e nem se dão em casamento. Eles ficaram atordoados por ouvir aquela palavra. Meus irmãos, a perspectiva da minha vida cristã tem sido baseada nas Escrituras Sagradas? Claro, pastor, claro que sim. Mas você lê cotidianamente as Escrituras Sagradas? Ou apenas de vez em quando? Quando passa um desespero, um problema mais sério, aí vai lá abrir as Escrituras, procurar, né? Cuidado, né? Chutando ali, né? Aí vem aquela historinha, aquela piadinha bíblica, né? De que Judas ficou apavorado, e a pessoa ficou apavorada, procurou lá, né? E diz lá, olha, colocou dentro lá, e foi Judas e enforcou-se. Você está desesperado, né? Não, esse texto não é esse texto que Deus quer para mim, não. Procurou outro e tal, e lá o texto diz assim, e vai tu e faz o mesmo. Não é a maneira correta de você buscar a Bíblia Sagrada. Não é. É lendo naturalmente, fazendo a sua leitura naturalmente. Aquelas igrejas que tem aquela revista da escola dominical, para você estudar para o próximo domingo, né? O professor vai chegar lá para dar a sua aula, mas você também já estudou antes. Você vai ler os textos que estão ali, de acordo com o estudo que é dado. Ou então você vai ter o seu estudo, a sua leitura diária, cotidiana. Começa de um capítulo de um livro e vai seguir na sequência, né? Você vai lendo a palavra de Deus. Quando tem um texto que você quer estudar, você pega ali, estuda, e hoje o celular pode ser muito bem usado nisso também, né? Você aplica ali, puxa o texto e alguns comentários, tem que tomar cuidado com os comentários, tem muito IA aí que, né? IA atrevido, né? Que não tem nada a ver com essas escrituras quando ele fala alguma coisa, é só observar, né? Mas também aparecem comentários de vários pastores, de vários estudiosos, que você pode procurar. Você procura, tem reverendo Hernandes, tem reverendo o tio Nicodemos, tio Nico, acostumei com o tio Nico, né, que agora não lembro mais o nome, né, o Nicodemos, e tantos outros que aparecem. Você pode se assegurar, se acercar de pessoas que realmente entendem da palavra de Deus, mas não deixe de estudar a palavra de Deus, leia constantemente. Por que Herodes ignorava? Porque ele não lia as Escrituras. Certamente não tinha nem conhecimento da história, inclusive, que estava ali em volta do seu país, do seu reino. Os magos liam as Escrituras, pesquisavam as Escrituras. Meus irmãos, que a nossa perspectiva quanto ao conhecimento seja esse, conhecimento da palavra de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deve ser isso a nossa perspectiva, essa é a nossa perspectiva. Depois nós temos o segundo ponto, que eu costumo dizer assim, quanto às intenções. Quanto às intenções. Há um ditado que diz boas intenções, está cheio, né? O inferno está cheio. Não adianta só ter boas intenções se não colocar em prática, se não conviver com elas, se não vivenciá-las. Quanto às intenções, todos querem adorar a Jesus. No texto que nós lemos, nós vemos que não só os magos que saíram de longe para poder adorar o Rei Jesus, né? Veja que de repentemente temos aí Herodes também querendo adorá-lo. No verso 8, e enviando-os a Belém, lembra que eles disseram há pouco, né, que era em Belém que ia nascer. Então Herodes enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino,
E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Olha que maravilha, hein? Herodes quer ir adorar o rei Jesus. Depois de tanto assombro, né? Agora resolveu, olha, será que é verdade isso? Que ele queria adorar realmente? Ou era cinismo? Ou era sadismo? Ou era uma intenção maldosa? Pelo contexto a gente percebe que realmente era um cinismo, né? Ele não via a hora de pegar esse menino Jesus, ele queria um jeito de pegar esse menino Jesus, né? Acabar com ele. Vem alguém aí agora, todo mundo chama de rei, vem pegar o meu lugar. Não, vem roubar a minha posição, a minha cadeira, o meu trono, de jeito nenhum, né? Então ele demonstrou ali intenções também de adorar o Messias, o Rei Jesus. Veja que os textos que nós acabamos de ler, ele perguntou, o versículo 7, para que acuradamente quanto tempo deveria ter acontecido isso, o nascimento do Rei Jesus, do menino. Aí enviou-os a Belém, e disse, olha, quando encontrá-lo, me avisem, mande me avisar, ou venham me avisar, venham para cá me avisar, porque eu também quero ir adorá-lo. Parece época de política, né? Quantos políticos que desdenham da palavra de Deus, desdenham da igreja de Cristo, mas na época vira o maior religioso, o maior santarrão. Diz que não vai nas igrejas, mas acaba indo nas igrejas, né? E todas, e não é só na evangélica não, vai em todas, né? Temos que tomar bastante cuidado com isso. Temos que ter consciência do que está acontecendo ao nosso derredor. Quem realmente quer adorar, ou quem realmente vem só para poder procurar os seus interesses, não perder o seu cargo. Querer, no nosso caso aqui, né, na eleição, é voto, naquele tempo não, ele que mandava, desmandava e acabou, né? Ele queria destruir o menino Jesus. Essa era a perspectiva de Herodes, da adoração de Herodes. Diz que queria adorar. A intenção era macabra, não era adorar. Já os magos, né, tinha intenções reais, verdadeiras, sinceras. Saiu de longe, lugares distantes, para poder ir ali adorar o menino Jesus, o recém-nascido Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No verso 2, nós temos lá, e perguntavam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós podemos inferir daqui desse texto, pelo todo o contexto, que de fato eles vieram com interesse de adorar realmente. Eles saíram de lá e vieram para adorar, vieram a Jerusalém, para saber onde nasceu, para poder oferecer a sua adoração, os seus prestes de adoração, de louvor, de gratidão. Eram sinceros, sinceramente eles queriam adorar o Rei Jesus, e trouxeram os presentes, né? Nós vamos ver depois os presentes deles. Então eles vieram com a intenção de fato adorar, enquanto o outro, diante da rebordosa toda que enfrentou, ele queria era destruir o menino. Veja o resultado de Herodes, da sua pretensa adoração. O resultado foi revolta e ódio. Vamos ver o verso 13, diz assim, tendo ele partido, eles, os magos, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse, desculpe, os magos não, o anjo apareceu aos magos anteriormente, né, agora apareceu a José. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu já avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Resultado dessa falsa adoração, intenção de adorar, na verdade era cooptar o menino e matá-lo, Mas o anjo do Senhor avisou para José pegar a família e levar para o Egito. Passa o tempo lá. Quando as coisas
né, refrescarem, eu te aviso e você volta. Lembra que aí ele voltou para Nazaré, porque ia ser chamado, como diz o profeta, de Nazareno. Os magos, veja o final, a reação. Os magos tiveram uma reação diferente, muito diferente dessa de Herodes. Veja que eles sinceramente queriam adorar. Verso 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Não é isso que foi dito no começo do Salmo 100? Entrarmos nos seus atos com hinos, com alegria, com gozo, com júbilo. Eles entraram na casa, não na estrebaria, mas na casa agora, já, né? E ficaram alegres, felizes, com grande e intenso júbilo. Vejo uma alegria contagiante, que eles não conseguiram se conter de tanta felicidade, sair de longe ali e conseguiram encontrar o Rei Jesus. Vejam as perspectivas como são diferentes. Quando o ser humano tem apenas uma intenção, quer demonstrar uma intenção de adorar, mas lá no fundo não quer nada disso não, ele quer apenas se aparecer diante das pessoas, o resultado é ira, é raiva, é ódio, não é alegria, não é gozo, não é felicidade, é até tristeza. O que aconteceu com Herodes, né? Ficou raivoso, porque já tinha más intenções antes, não queria adorar coisa nenhuma. Isso acontece também nos nossos dias. Muitas pessoas adentram os templos dizendo que querem adorar, mas no fundo eles querem observar o que está acontecendo, o que está rolando, o que está, como diz outro, a molecada, o que está pegando dentro dessa igreja aí, né? Já tivemos problemas nas nossas igrejas, de pessoas frequentarem um tempo, um bom tempo, e depois, aqui na cidade de Dutra, depois ele e aquela turma foi lá e, numa noite, e levaram toda a aparelhagem de som da igreja, roubaram tudo, nós ficamos noites na delegacia para fazer as ocorrências devidas, mas eram pessoas que estavam sendo evangelizadas, a igreja levava sopa ali na Atlântica, e 2 daqueles lá, certos converteram, que aceitaram e que começaram a frequentar a igreja. E não foi difícil achá-los. A polícia achou rapidamente os 2. Porque um dos diáconos e um presbítero contou a história, né? Não sabia de quem era, se era exatamente aqueles 2 ou não. E a polícia foi na Atlântica e achou o pessoal que tinha roubado. Só não conseguiu pegar de volta todo o material, porque já tinham passado para frente. Apenas um violão conseguiu trazer de volta, o resto já tinha tudo embora. Caixa de som, aparelho de som, tudo levaram. Alguns que entram na igreja com a intenção de adorar, tem essa intenção, apenas intenção, mas com outros objetivos, como o Herodes, que segue a perspectiva herodiana do mundo. Mas há aqueles que entram sinceramente, são tocados pelo Espírito Santo, e a sua vida muda, se transforma, na perspectiva religiosa ou cristã dos magos, querem adorar de fato, vieram para adorar, né? Quando nós cantamos e ouvimos para adorar, né? Eu creio com certeza que todos que cantam aqui conosco estão cantando com sinceridade de coração, com o coração cheio de gozo e alegria para adorar o Rei Jesus. Por isso a diferença do resultado. O resultado dos magos, das suas intenções, eram verdadeiras, eram sadias, e o resultado foi gozo, foi alegria no coração. Quando nós adoramos a Deus, nosso dia a dia, os nossos afazeres, com as nossas atividades, nós temos alegria e prazer até no nosso trabalho, mais difícil que seja, mas quando fazemos para a glorificação do nosso Deus, para a adoração do nosso Deus, traz gozo, traz contentamento, traz felicidade. Atitude final, terceira perspectiva de Herodes e dos magos. A atitude final diante do nascimento do Rei Jesus. Herodes, com toda a sua empáfia e arrogância, ele não admite de fato um rei no lugar dele, que possa ter um rei superior a ele,
ou que venha simplesmente tomar o seu lugar. Ele não admite. E começa então perseguição e rejeição. Veja os versos 16 a 18, o que acontece. Vendo-se iludido pelos magos, nesse período, eu vou trazer o contexto histórico, os magos foram alertados, advertidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, depois de terem adorado Jesus, e eles regressaram, obedeceram a palavra de Deus, e regressaram por outro caminho, voltaram por outro caminho, não voltaram para Herodes, e aí o Herodes ficou mais enfurecido ainda, e diz o texto: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Veja que atrocidade. Herodes tinha a intenção de matar o rei Jesus desde antes. Não queria adorar, queria encontrá-lo para poder eliminá-lo. E agora ele mostra exatamente o que ele queria fazer. E ele faz. O anjo havia avisado José para sair para o Egito com a família, porque Herodes ia procurar o menino para matá-lo. Como ele não achou o menino, o que ele fez? A estratégia? A gente vê muito por aí, nos nossos dias também, em vários países por aí, né? Vou mandar matar todos os meninos. Bom, os magos disseram que foi mais ou menos um ano e pouco, talvez, que tenha nascido esse menino, Jesus. Então eu vou arredondar isso. Todas as crianças até 2 anos de idade, os meninos até 2 anos de idade, serão mortos. Serão mortos. Alguma novidade? Também não. Lembra o tempo de Moisés? O que aconteceu? O rei do Egito mandou matar todas as crianças, todos os meninos. E Moisés, pela providência divina, foi colocado num berço, num cesto, tá? E a irmã dele, Miriam, foi acompanhando, e colocado o cesto lá, no rio, onde as princesas, as rainhas lá, tomavam os seus banhos, e lá encontraram, então, Moisés. Então, são coisas que se repetem. Eclesiastes diz que não há nada de novo sobre a terra. Tudo se repete. As coisas se repetem. Né? Fulano inventou isso. Vamos ver, por que ele chegou nesse ponto? Porque já tinha alguma coisa antes. Só Deus fez tudo do nada. Só o Criador fez tudo do nada. Então, meus irmãos, vejam, a perspectiva herodiana é a perspectiva mundana. As igrejas são perseguidas nos nossos dias. Aqui já começou, é de levinho. O pessoal diz, mas pastor foi esse governo, pastor aquele, e nunca fechou a igreja. Não é assim de uma hora para outra, não. A coisa leva tempo. Leva tempo. Nós vemos aí irmãs psicólogas que estão sendo indiciadas porque falam de Cristo. Tem coisas que ela fala que é o amor de Cristo que pode resolver o problema da pessoa. Esse é um dos exemplos, né? Pastores que estão sendo presos porque no seu trabalho, na sua igreja, ele falou contra a ideologia de gênero. Lá em Pernambuco. Para ser mais específico. A gente não pode falar muito de onde, né? Porque a coisa, né? Nós temos o nosso grupo da minha turma do seminário, família Haroldo Cook, é o nome da nossa turma, e o reverendo Alki Vandermeer, ele é missionário, ele trabalha com essas missões de acobertar, de resguardar pessoas que estão fugitivas, né, de guerras e tudo mais, e ele sempre coloca lá, quando pede as orações, ele coloca nomes fictícios. Ele não pode colocar o nome exato da pessoa, do pastor, do missionário, das pessoas que estão ali sendo perseguidas. Então oremos pelo fulano de tal, lá do Irã, por exemplo, tem uma quantidade enorme, né?
falo o nome, olha, Paulo, Magno, Cleia, mas o nome é todo outro. Porque se falar, eles vão atrás porque eles estão de olho em tudo, em tudo. São como drone, né, esse pessoal, né, eles têm a facilidade de pegar as coisas, né. Então veja, temos que tomar bastante cuidado com a nossa atitude cristã, para não sermos herodianos, não sermos arrogantes, não rejeitarmos o Redentor, o Salvador Jesus Cristo, como Herodes fez. Ele queria acabar, como não conseguia acabar, não encontrou o menino, ele mandou matar todas as crianças, os meninos de 2 anos abaixo. E os magos, qual a perspectiva dos magos? Veja que foi humildade, adoraram, prostrando-se e o fizeram ofertas. Lá no versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós vemos que eles tinham de fato a intenção de adorar, porque eles já levaram as ofertas. Essas ofertas tinham um significado muito importante para quem seria o rei dos judeus. Ouro, incenso e mirra. Lembrando que o ouro é um valor inestimável, naquele tempo e hoje também, né? Mas simbolizava o quê? A realeza, porque eles estavam a encontrar o rei Jesus, porque eles aprenderam pelas escrituras sagradas que esse menino que a estrela estava anunciando, que nasceu em Belém, era o rei Jesus, era o rei Jesus. Então, eles tinham essa convicção de que iam buscar o rei Jesus, iam encontrar com ele para adorá-lo. Levaram incenso. O que era o incenso? Símbolo do fervor religioso que representava a divindade. Representava a divindade. Eles sabiam que aquele menino, o rei que nasceu em Belém, era o Filho de Deus. Eles tinham essa consciência de que ele era Deus. E hoje, com tudo que já se passou na história, com todas as literaturas, tem muita gente que não acredita que Jesus é Deus. Tem muitos. Muito pelo contrário. Mas eles tinham essa convicção, pelos estudos que fizeram das Escrituras Sagradas, que era o Filho de Deus que estava nascendo ali. Por isso que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles levaram incenso, porque reconheceram, iam adorar Deus, e adorar não uma divindade qualquer, daquelas divindades, seus deuses, seus países, não. Ele ia adorar o Deus vivo e verdadeiro, na pessoa do Filho unigênito. E eles levaram também a mirra. A mirra parece meio estranho, mas tinha um significado muito importante naquela ocasião, e um significado profético, porque eles conheciam as profecias do que havia de acontecer. Nós cantamos aí que ele não tinha, era desfigurado, né? Jesus, falando sobre Jesus, Isaías falando sobre Jesus, né? Por que ele estava desfigurado? Porque ele foi morto na cruz pelos nossos pecados, porque ele assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Então eles tinham essa consciência também. Eles levaram a mirra porque era o símbolo da unção, para indicar o sofrimento e a morte. A mirra era um dos elementos usados para a preparação do corpo que seria enterrado depois de morto. E eles trouxeram a mirra. Não foi por acaso. É pela direção de Deus, que eles estavam buscando a Deus desde o princípio, quando viram a estrela, já começaram a buscar a Deus procurando nas Escrituras Sagradas. Não foram procurar no livro de Maomé, nos livros mitológicos daquela época, não é que já havia muito livro mitológico, né? Os gregos tinham muita mitologia. Eles foram procurar nas Escrituras Sagradas. Por isso eles levaram exatamente os presentes necessários para aquele momento, que dava a mostragem da sua humildade, da sua sinceridade em adorar o Rei Jesus. Indicava a sua morte. Ele deve ter lido, né? Constantemente os profetas falando que esse Rei Jesus haveria de morrer no nosso lugar, no lugar do pecador. E eles já levaram então, desde o nascimento de Cristo, né? Novinho, já levaram a mirra para
mostrar a sua humildade e a sua plena confiança no Deus vivo e verdadeiro, que haveria de dar a sua vida pelos nossos pecados. Qual a nossa perspectiva? O que temos oferecido ao nosso Deus, nosso dia a dia? Nós já conhecemos essa história, né? Muitos desde criancinha conhecem essa história. História perfeita, exata, real, da vida de Jesus Cristo, do Deus que se fez homem, que veio até nós, que sofreu em nosso lugar, foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, meus irmãos, qual a nossa perspectiva da nossa vida cristã? Eu parto das perspectivas mundanas, herodianas, ou da perspectiva dos magos, com humildade, servindo de fato e buscando de fato, dia a dia, a comunhão com o Deus vivo e verdadeiro? Na convicção de que de fato, como foi feitas as orações durante o culto, né? Por que confessamos nosso pecado? O que o nosso irmão orou? Porque nós confiamos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Temos essa plena convicção que podemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Finalmente, meus irmãos, de fato agora, devemos ter a perspectiva não herodiana, que é mundana. Não misturarmos também as perspectivas da nossa vida cristã, mas assumirmos somente aquilo que está nas Escrituras, na Palavra de Deus, somente aquilo que Jesus fez por nós na cruz, e seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo em obediência plena, total, àquilo que Jesus quer que nós vivamos e como vivamos a nossa vida cristã. Assim, portanto, neste símbolo que eles mostraram, a vida humana, a natureza divina e o caráter do ministério de Jesus Cristo ali na mirra, na oferta da mirra, eles estão mostrando a nós a necessidade de sermos servos fiéis, obedientes, que façam aquilo que Deus quer que façamos, de acordo com o que Ele revela nas Escrituras Sagradas. Obediência. Veja o versículo 12. Depois que eles ofereceram ouro, incenso e mirra, dobraram os joelhos, adoraram, prostrando-se diante de Jesus Cristo. Diz o texto: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A palavrinha não aparece aqui não, mas o que significa isso? Senão obediência. Obediência ao mandato de Deus, obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que Ele ordena a fazer, porque o fiel obedece ao que Cristo ordenar. O que você tem dado de presente a Jesus Cristo dia a dia? Jesus quer as suas intenções? Não. Ele quer a sua humildade, seu reconhecimento de ser um pecador e que precisa de Jesus, que precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Ele quer essa humildade do nosso coração, o reconhecimento da nossa carência, da nossa necessidade. Jesus quer a nossa vida. O que você tem dado a Jesus Cristo? Fielmente o seu dízimo? Faz bem, é legítimo. Tem dedicado à sua família? Faz bem, é legítimo. Mas você tem dado de fato a sua vida a Jesus Cristo? Ele requer a nossa vida para si mesmo, para Ele mesmo. Esses 3 presentes que eles trouxeram representam exatamente a entrega submissamente da vida a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis. Essa é a perspectiva que deve ser a nossa vida cristã. Ofertar a Cristo dia a dia a nossa vida, numa parte só, um pedaço da nossa vida, não só um talento que Deus tem nos dado, mas toda a nossa vida, todo o nosso ser, entregue nas mãos de Cristo, dia após dia. Assim deve ser a perspectiva do crente, em obediência à sua palavra, à sua vontade. É fácil? Não.
mas é isso que Ele requer de nós, essa sinceridade, essa humildade, para que a nossa adoração, o nosso louvor, chegue a Ele como um cheiro suave e agradável, e redunde em bênçãos para a nossa vida pessoal e, consequentemente, para toda a igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando, para que a nossa perspectiva de vida cristã seja a perspectiva não herodiana, mas aquela dos magos, de ser humilde e entregarmos, depositarmos a nossa vida dia a dia aos pés de Jesus Cristo. Que vivamos intensamente essa realidade. Vamos cantar um hino que fala exatamente sobre essa necessidade de obedecermos, que o fiel obedece aquilo que Cristo manda.